Ontário não é só Toronto. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Olá, eu sou Christian Pedersen, seja bem-vindo a mais um episódio do Ontário não é só Toronto. Neste episódio perguntamos: por que a Rita foi morar em Sudbury? Sudbury ou Greater Sudbury é a cidade mais populosa do norte da província de Ontário. Por área, é o maior município de Ontário e o quinto maior do Canadá. Sudbury fica a mais ou menos 387 km ao norte de Toronto e sua população é de mais ou menos 161 mil habitantes. A cidade já foi um grande centro de madeira serrada e também líder mundial em mineração de níquel. As duas maiores companhias de mineração que formaram a história de Sudbury são a Inco, agora é a Vale, e a Falconbridge, que foi no passado a Glencore. E é desde Sudbury que conversamos com a Rita Izumi. Ela mora há mais de 26 anos no Canadá e já passou por Toronto, Mississauga, Timmins e no fim Sudbury. Ontário não é só Toronto, o podcast da Brazilian Wave. Olá Rita, obrigado por participar do nosso podcast. Um prazer participar. Primeiro, conte pra gente por que a Rita foi morar no Canadá? Por quê? Boa pergunta. Eu vim para o Canadá primeiramente em 1990 e passei um ano aqui. E depois dessa experiência, nós gostamos muito, eu e meu marido, e resolvemos voltar depois para cá. Gostei, tive uma impressão muito boa, conheci muita gente boa. Eu sou de São Paulo, comparando São Paulo com Toronto, eu achei Toronto pequena. E fiquei encantada com os parques, né? E gostei muito daqui, tive uma boa impressão. Para quem se recorda, 1990, 91 foi um período também muito difícil no Brasil. Então, resolvemos dar um tempo. Viemos para cá e estamos aqui há 26 anos. Pois é, um tempo impressionante, porque eu estou aqui há quase 19 anos. Já sou meio velha guarda, quase, comparando com os que vieram depois. Verdade. E você, então, está mais ainda. Mais ainda. Em 1990, quase não se ouvia falar em brasileiros aqui no Canadá. Em 1994, quando me mudei para cá como residente, também quase não se ouvia falar de brasileiros aqui. Mas agora... E Toronto cresceu muito. Cresceu muito. Realmente, na época que eu vim para cá, lá no Brasil, o pessoal perguntava, você está mudando para onde? Eu falei, para o Canadá. Onde é isso? Eu falei, está vendo esses Estados Unidos? Fica em cima. O Canadá era muito pouco conhecido, né? Anos atrás. Mas com essa tecnologia toda, a internet abriu as portas, o Canadá se pôs na frente... no que se diz respeito a refugiados, né? Ele se pôs como um país aberto à imigração e chamou a atenção de muita gente, né? O fato também de algumas empresas brasileiras fazerem negócios aqui no Canadá também aumentou essa promoção, essa propaganda, né, do Canadá lá no Brasil. Como foi naquela época chegar num outro país que praticamente não tinha brasileiro? Não, quando você muda de um país para o outro, você tem que estar com a cabeça aberta, que você vai encontrar outras pessoas de outras culturas, né? E era isso que nós tínhamos na época. Era interessante falar no TTC, assim, e saber que ninguém do lado entendia. Mas agora, lá em Toronto, no TTC, você tem que tomar cuidado com o que fala, que com certeza vai ter brasileiro por perto escutando. O TTC, que a Rita falou a respeito, é o Toronto Transit Commission, cuja abreviação oficial é TTC, que é o órgão público encarregado de administrar o sistema de transporte público da cidade de Toronto. Rita, você e sua família hoje moram em Sudbury. Para nós aqui em Toronto é como se fosse o estado do Mato Grosso comparado a São Paulo. Ou seja, é um pouco longe, lá para cima.
né? É verdade. E a News não ajuda, porque se você vai naquele segmento que fala sobre o clima, a norte é até Barrie, né? É. Depois de Barrie não existe mais nada. E vocês estão em Sudbury há quanto tempo? Eu mudei para cá em 2003, então já faz um tempinho. Antes, eu morei em Toronto, eu morei em Mississauga, em Timmins, que é mais para o norte ainda, e agora em Sudbury. E já que a Rita foi morar em Sudbury, como é morar por aí? Eu gosto muito daqui, é uma cidade muito amigável. Quando eu mudei, minha vizinha do outro lado da rua atravessou a rua para se apresentar para mim. Eu fiquei encantada. É uma cidade com frio a maior, neva bem mais. A história de Sudbury diz que é uma cidade muito feia, porque é uma cidade de mineração, e todas as árvores daqui foram usadas ou para mineração ou para reconstruir Chicago quando Chicago pegou fogo muitos anos atrás. É uma cidade em que os astronautas treinaram aqui, porque era feio, parecia a Lua, né? Mas desde então, teve um programa em 1970 que teve um esforço muito grande para recuperar o meio ambiente, e hoje é exemplo para o mundo de o que dá para se recuperar, né? O que foi destruído, né? Sudbury é um hub aqui, né, no norte. Tem cidades menores, Sudbury seria a cidade maior que tem. Tem universidade, tem college, tem hospital bom, sabe, muita natureza, para quem gosta da natureza, é muito bom. E a gente vive aqui muito bem já há uns 18 anos, mais ou menos. Quando você chegou em Toronto, você achava a cidade pequena em comparação a São Paulo. E como é agora Sudbury em relação a Toronto? Canadá é um país muito maior do que o Brasil, em termos de área, mas pequeno em termos de população. Então, saindo de cidades até relativamente pequenas do interior do Brasil, vindo para cá, você vai achar aqui muito menor. Mas a infraestrutura é muito boa. E eu te garanto que é muito mais fácil se acostumar numa cidade pequena do que uma cidade grande. Às vezes tem um pessoal que vem para cá que fala, cidade do interior, nossa, que horror. Mas acostumam super rápido porque a qualidade de vida realmente é muito boa. Eu estou 10 minutinhos do meu trabalho para casa. Eu não fico presa no tráfego. Mesmo aqueles meus amigos que dirigem um pouco mais porque resolveram morar um pouco mais afastada daqui, do centro da cidade, a estrada é vazia, só para você, né? Não tem congestionamento, não tem nada disso. Quando a gente quer ir para Toronto, para um teatro, para um show, alguma coisa, também não é assim, 4, 5 horas, vai lá, passa o fim de semana, visita amigos, aproveita o que há de melhor na cidade grande e volta para casa. O frio aqui acostuma, e aliás, até gostoso. É um frio seco, tem bastante neve, mas nós adoramos porque dá para brincar. A Toronto é cinza, não tem neve, né? Tem muita. Não dá para fazer muita coisa. Aqui não, aqui a gente pode esquiar todo dia, patinar todo dia. Aproveita, né, o inverno. O verão é menos úmido, então é muito mais agradável. Quanto mais você vai para fora e faz os esqui, snowshoeing, patins, snowmobile, tem brinquedo para todo dia, né? Então, quanto mais você faz isso, mais você gosta. E meus filhos, que foram criados aqui mais para o norte, pergunta qual é a estação do ano que você mais gosta, eles vão responder que é o inverno. E falando em filhos, vocês chegaram quando sua filha tinha apenas 1 ano de idade. Como foi chegar em outro país com uma filha pequena? Foi mais desafiante ainda? Primeiro que eu já sabia, já tinha conhecido o Canadá, já tinha passado aqui 1 ano. Mas o fato de eu trazer minha filha para cá, no fim, foi até melhor, porque a gente tem que sair da nossa bolha, né? A gente tem que
logo descobri como é que o médico funciona, como a escola funciona, conhece outros pais. Nossa, eu achei que ficou até melhor. E criança força, né? A gente expandir a nossa zona de conforto, né? Criança força. Vocês falavam inglês quando vocês chegaram aqui? Falávamos, mas como todo mundo que chega aqui, o inglês que você aprende, às vezes não é o suficiente pelo fato que, se você teve um professor que falava um inglês britânico, por exemplo, né? Ou um que falava um inglês lá dos Estados Unidos, do Texas, né? Então, a pronúncia, às vezes, ela pera um pouquinho só, fala um pouco mais devagar até a gente, né? Entender, né? Então, leva um pouquinho de tempo para aprender o ouvido, né? Acostumar. Como em qualquer outro lugar, eles usam muitas gírias, cortam muitas palavras, mas aí a gente vai aprendendo. Mas, no fim, como ela praticamente cresceu aqui, então ela fala português? Nós falamos português em casa, meus filhos falam portugueses, falam, leem, escrevem. E não foi difícil. Aliás, meu filho uma vez perguntou como é que eu ensinei para eles. Eles falam francês também. Eu falei, só falando. Nós nunca deixamos de falar português. E mesmo porque não há motivo para isso, porque nós sempre falamos com nossos pais e sempre, ou toda oportunidade que a gente tem, a gente vai para o Brasil. E é importante ir se interagir, né, com os familiares. Então, eles se dão bem aqui, como também se dão bem lá no Brasil, não tem diferença nenhuma. E eu encorajo todo mundo a falar com seus filhos em português, dar essa oportunidade para as crianças de aprender outro idioma, facilita no francês. Aliás, tem um aspecto interessante. Quando eu estava em Mississauga, no parque de diversão, meus filhos estavam brincando com as filhas da minha amiga, também brasileira, e com outros indianos, e a Mississauga também é muito multicultural, né? E lá no parque, acho que não devia ter um canadense mesmo de verdade. E eles brigaram. Brincando ali, eles brigaram. E cada grupo foi para um canto do parque brincar e começaram a falar no próprio idioma, para manter os outros fora, né? E minha filha, com as amigas dela também, falando português, também fizeram a mesma coisa. Foram lá para outro canto e começaram a falar português, né? Foi interessante. Quer dizer, eles sentem orgulho de poder falar outros idiomas. Isso é muito bom. E quando você veio para morar, você escolheu Toronto por uma razão específica ou só porque é o que você conhecia? Foi o que nós conhecíamos e foi o que trouxe a gente aqui pela primeira vez, né? Foi o trabalho e a escola. E aos amigos que nós conhecemos da primeira viagem que nós fizemos. Mas nós já viemos abertos para a possibilidade de morar em outras áreas, porque o meu marido é geólogo e geologia costuma ser em outros lugares, né? Então, nós já estávamos abertos para essa possibilidade. Você ficou quanto tempo em Toronto? Uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. E aí depois foi para Mississauga ou foi no mesmo período, assim? Mississauga foi só uma questão que nós compramos uma casa em Mississauga, né? Quer dizer, ainda trabalhava em Toronto, mas morávamos em Mississauga. Aí de lá vocês foram para Timmins. Timmins, yeah. E como foi a experiência de vocês por lá? Acredito que vocês foram por causa da geologia, certo? Foi por causa da geologia, e na época eu só sabia de Timmins pelo fato que Shania Twain era de lá de Timmins, né? Timmins é longe, muito mais longe aqui do que Sudbury, é mais frio. Foi muito bom profissionalmente para o meu marido, para mim, foi muito bom. E o tempo que nós passamos em Timmins foi muito bom. Conhecemos também muita gente muito interessante, bacana. Mas o fato é que a pessoa vir para o Canadá é o mais difícil, né? Uma vez aqui, mudar para cá, mudar para lá, deve ser mais fácil. Mas a gente tem que seguir as oportunidades, né? Oportunidades de trabalho. Para conseguir emprego, foi fácil aqui em Toronto? Ou como é que foi lá em Timmins e depois em
Sudbury. Olha, eu não tive problema para vir para o Canadá e não tive problema para arrumar emprego. A minha área, no Brasil eu trabalhei em banco e aqui no Canadá eu entrei na área de finanças e, graças a Deus, a gente sempre teve trabalho. O meu marido, sim, ele trabalhou em Toronto, mas depois era muito melhor para ele o trabalho na mineração, mudar de cidade, né? Se ele ficasse em Toronto, realmente ele ia ter trabalho, ia ter frustração por causa do trabalho. Então, a gente tem que seguir onde o trabalho se apresenta. Na minha área, como é finanças é muito mais fácil de... Em todo lugar tem, todo lugar precisa, então eu resolvi segui-lo. E foi uma coisa boa. E eu tenho amigos que vieram do Brasil direto para Sudbury, e o trabalho forçaram eles a ir para o sul de Ontário. Eu tenho amigas que moram na região de Niagara Falls, região de Burlington, por causa do trabalho. Mas a área deles eram petroquímicas, né? Químicas, e assim, né? Na minha época, o mais difícil era realmente saber como as coisas funcionam, porque na minha época não tinha o acesso que temos hoje à informação. E com criança pequena que nós tínhamos, então era assim, ou fica em casa, ou sai para procurar as coisas, né? Então, nesse aspecto, a gente teve um pouco mais de dificuldade. Hoje não, hoje você está em casa cuidando do seu filho, mas está procurando emprego na internet, procurando informação, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas na época não. Para você ir para o que chama, como é que fala? O Unemployment Insurance, né? Os escritórios. Seguro-desemprego? Você tinha que ir lá pessoalmente. Né? Realmente bater de porta em porta. Mas hoje não, hoje está tudo na internet, tem um monte de gente disposto a ajudar, dar informação. Então, você tem que saber onde é a sua área e procurar no Canadá onde é que estão as indústrias da área que você trabalha. E vai embora. Essa nova geração de brasileiros que estão vindo, nossa, eles dão um show de bola aqui, porque eles já vêm com tudo na mão, já tudo planejado, já tudo engatilhado, né? Não no meu tempo. No meu tempo, não. A gente realmente, até a gente melhorar o inglês e entender como as coisas funcionavam, muitos dos meus amigos teve que trabalhar no Burger King, no McDonald's. Mas agora não, o pessoal está chegando já com posições, com trabalho, e isso é muito bom. Para você, quais as diferenças entre Timmins e Sudbury? O que vai determinar realmente a sua oportunidade de emprego, né? Se você tem emprego em Timmins, pega o emprego, vai lá, não tem que ficar lá a vida inteira. Mas é uma cidade do norte, Timmins é menor que Sudbury, mais norte, mais frio. Mais difícil ir para Toronto, porque é um pouco mais longe. De Sudbury eu vou para Toronto em 4 horas, Timmins você já tem que planejar 8 horas, né? Mas são cidades boas também e tem acesso a tudo, né? A infraestrutura do Canadá é muito boa. Se você está em Timmins, tem hospital, tem escolas. Se você precisa de um tratamento maior, alguma coisa, tem um helicóptero, te leva para onde precisa. O bom do interior é que existe uma necessidade grande de mão de obra. Então, você é muito bem recebido. Desde esses anos que eu estou aqui em Sudbury, eu tenho visto um aumento de imigrantes, de indianos, e Sudbury foi para a Índia promover a cidade. Né? Então, quer dizer, é bem recebido. Eu tenho, aqui onde eu trabalho, eu era a única estrangeira por muitos anos, agora já tem um rapaz da Colômbia, alguns indianos, uma pessoa do Nepal, e todos eles não são nem imigrantes ainda, são estudantes, né? Então, e estão trabalhando bastante, estão contentes. E como é o custo de vida aí em Sudbury? Até comparando com Timmins e Toronto, muito mais barato? Como é que é? Toronto tá uma loucura, né?
Tá uma loucura. A moradia, aluguel, e até a última vez que eu estive em Toronto para pegar um sanduíche lá no café da manhã, achei o preço que eles cobraram assim, falei, nossa, meio um pouco caro demais pelo que eu pedi, mas realmente, em Toronto aumentou demais e está muito caro a vida lá. Então, se você quer morar um pouco melhor, a qualidade de vida, não importa de moradia ou educação, no interior você tem a chance de ter uma qualidade de vida muito melhor. E ainda falando de qualidade de vida, como é a vida social de vocês? Tem muita coisa para fazer por aí? Tem coisa para fazer, tem teatro, tem cinema, o pessoal gosta muito dos parques, né, atividades na natureza, muito mais do que Toronto. Você tem praias, aqui, a minha cidade aqui tem lagos em todos os lados, né? Você pode ter até uma casa na beira do lago e ter um pedaço do lago particular para você. Tem lagos, as águas são limpas, acesso a camping, a pescar, caçar, andar de moto, mountain bike, para criança, para pessoa jovem, crescer aqui é muito bom. E mesmo meus filhos e amigos que foram para a universidade fora da cidade, no verão eles queriam voltar correndo, porque aqui tem muito mais coisas para fazer. Eu tenho amigas aqui que moram, eu não estava morando em Kingston, Burlington, e agora estou em Sudbury, não? Eles falam isso uma vez ou duas, na próxima, eu adoro aqui. Depois você fica, eu tenho que ir para Toronto, ai que horror. Então hoje Toronto ficou muito grande para você. Fica, agora o tráfico e todas aquelas coisas, não. É muito fácil acostumar com o que é bom. É muito fácil. Existe alguma coisa de Sudbury que você não gosta? Que eu não gosto. Não tem coxinha de galinha. Aliás, no fim de semana agora, nós vamos ter a primeira vez que vai vir um caminhão de uma loja lá de Toronto para cá, trazendo tudo que a gente gosta. Mas eu não tenho o que reclamar, não. Foi fácil encontrar lugar para morar? Sudbury, hoje mesmo eu escutei no rádio que realmente, se a gente quer atrair mais imigrantes para cá, nós temos que melhorar a moradia, né? Investir, porque realmente o pessoal está vindo para cá e moradia, onde é que vão morar, né? Mas eles estão sempre construindo, o que não falta é terreno para construir. Por causa da Vale do Rio Doce, né, que está aí também, tem muita mineração, tem muito brasileiro aí? Aumentou bastante por causa da Vale. Tem muitos que vêm só para passar 1 ano ou 2 e vão embora. A maioria querem ficar. O fato da Vale ter vindo aqui para a cidade realmente atraiu bastante brasileiros. Quais são as recomendações para quem quiser morar ou procurar viver em Sudbury? Não tem muito o que recomendar, não precisa ficar só para qualquer imigrante. Fica com a cabeça aberta, coração aberto e procura mesmo na internet aonde está a indústria, né, que você pode colaborar. É o trabalho que vai definir, né? Se você está com um trabalho que você gosta, seu marido também, o resto vem. Um dia é sempre melhor que o outro. Mas fica aberto, e como o Canadá também não é só Ontário, eu tive experiência aqui no meu trabalho de companhias em Alberta roubando meus funcionários aqui. Quer dizer, fica aberto, vai mesmo para outros lugares. Às vezes é uma questão de poucos anos, depois vai mudando, mas cada vez que muda é uma mudança para melhor, né? É uma mudança positiva. É uma coisa boa, mas também às vezes é uma coisa que prejudica, que eu me deparei com alguns brasileiros que estão aqui, mas não se desligaram do Brasil. Porque continuam assistindo o Jornal Nacional, continuam assistindo as novelas, continuam, sabe, eles acompanham o futebol no Brasil, acompanham a política no Brasil, e aí não sobra tempo de ver o que está acontecendo aqui no Canadá. Então, esse é um perigo que a pessoa corre também, né? Você tem que realmente saber de lá, tá certo? Mas
também se dedicar um tempo para aprender as coisas daqui. Existe alguma profissão mais específica que o brasileiro acaba pegando aí? Ou é geral? Não tem uma coisa específica? Olha, os brasileiros que eu conheci, eles me deixam muito orgulhosa, porque todos eles são muito trabalhadores. Eles têm uma ética muito boa, né? A gente pega duro mesmo no trabalho. Não tem problema. Mas aqui é uma área mais, como é uma região mineradora, engenheiro civil, engenheiro de mineração, geólogos, geofísicos, né? Essa área de mineração pega bastante. Cidade do interior tem esse problema, que às vezes não tem muitas oportunidades. Aí eles têm que procurar fora. Aí quando abre uma oportunidade, não tem ninguém na cidade, vai procurar fora, né? E houve uma chamada para imigrantes? Você comentou sobre a Índia. Será que eles fazem propaganda em outros lugares sobre Sudbury para tentar atrair outros imigrantes? Eles fizeram. Por exemplo, aqui na cidade, o hospital tem um hospital muito bom, tem um hospital para tratamento de câncer, e você vai encontrar lá um grande número de médicos estrangeiros. Porque quando fizeram o hospital, eles falaram, não vou roubar lá de Toronto, porque não dá certo. Então, eles contrataram fora. Então, tem muitos médicos indianos, tem médicos brasileiros, tem de tudo. O college aqui também tem feito um recrutamento fora aqui do Canadá para atrair, né, estudantes com a intenção de ficar aqui na cidade. Como é o aspecto da violência para vocês? Times foi muito tranquilo, e eu achava Toronto, comparada com São Paulo, tranquila. Times foi super tranquilo, e aqui também é super tranquila. A violência que está existindo, que tem aumentado desde que eu vim para o Canadá a primeira vez. Quando eu vim para o Canadá, anos atrás, a gente não via ninguém na rua. Hoje está cheio, né? Mas esse é um problema mundial, que é o problema das drogas, né? Muito álcool, muitas drogas. Infelizmente, está em todas as cidades, né? O que a Rita de hoje diria como conselho para a Rita de 94, que estava chegando aqui no Canadá? Põe a cara lá na rua e agora nem precisa na rua. Põe o nariz no computador, na internet, procura oportunidades que existem bastante. Vai procurar as oportunidades, não fica presa nesse lugar ou naquele lugar, não. Vai mesmo. Nada é permanente, né? Nada é permanente. Então, um conselho realmente é não esperar nada da noite para o dia. Desgraça vem para noite para o dia, né? Mas uma coisa boa é de pouquinho que vai acontecendo. Então, minha experiência sempre foi um dia sempre melhor que o outro. O que eu consegui não veio de repente da noite para o dia, né? Mas sempre um dia foi melhor que o outro. Os nossos agradecimentos à Rita, e agora sabemos por que ela foi morar em Sudbury. E vale o esclarecimento de que as opiniões e experiências relatadas pelos nossos convidados, que não significa que será a mesma coisa para outra pessoa. O importante desses episódios é que as pessoas conheçam um pouco de como é morar e viver nesses lugares. E se você chegou até aqui, agradeço a audiência e até o próximo episódio. Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC, an agency of the Government of Ontario. Nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website wavemagazine.ca e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.